Olá, oitavo ano. Então, nós continuamos tratando sobre a concordância verbal. Hoje, então, temos a segunda parte. Na aula passada, nós vimos os casos em que o sujeito é simples e as flexões possíveis e como é que elas devem ser feitas. Então, quando se trata do sujeito composto, precisamos nos lembrar que é aquele que possui mais de uma palavra como núcleo, o que pode dar a impressão de ser necessário empregar o plural, mas nem sempre é. Ou seja, por termos dois núcleos, muitas vezes pensamos que é necessário flexionar o verbo no plural, mas isso ocorre só em alguns casos, não é em todas as situações. Então, primeiramente, nós temos a seguinte consideração. Se a frase estiver em ordem indireta e o sujeito aparecer antes do verbo, o recomendado é que se empregue o plural. Então, vamos entender. Ordem direta é quando nós temos ordem de sujeito, o verbo e o complemento, ou sujeito, predicado. E quando ele segue essa ordem, ou seja, quando o sujeito aparece antes do verbo, então recomenda-se que o verbo seja utilizado no plural. Então, como vocês podem ver aqui pelo exemplo, o ar e a água estão poluídos. Então, aqui nós temos um sujeito composto, porque temos dois núcleos, ar e água. E como esse sujeito vem antes do verbo, então o verbo vai para o plural porque ele concorda com os dois. Agora, se a frase estiver em ordem inversa, ou seja, primeiro o predicado, depois o sujeito, nós temos o seguinte: se o sujeito aparecer depois do verbo, pode-se optar pelo uso do plural, concordando com os dois núcleos, ou do singular, concordando com o núcleo mais próximo. Então, como vocês podem ver aqui, estão o ar e a água. Então, o verbo veio no começo. Então, quando o sujeito composto vem depois do verbo, aqui nós temos a possibilidade de concordar, colocar esse verbo no plural, para que ele possa concordar com os dois elementos. Agora, também, nós podemos aqui constituir a estrutura da seguinte forma: está poluído o ar e a água naquela cidade. Então, aqui ele faz uma referência com o elemento mais próximo, que no caso é o substantivo ar, o sujeito, aqui um dos sujeitos que é o ar. Então, por isso é que ele fica no singular. E aqui nós também subentendemos que está poluído o ar e também está poluída a água naquela cidade. Então, quando acontece a ordem inversa, nós temos tanto a possibilidade de concordar o verbo com os dois, e assim ele vai para o plural, ou também deixá-lo no singular, e então ele concorda com o termo mais próximo. Temos também, na situação de sujeito composto, os núcleos que são ligados por ou nem. Então, qual é a regra? Quando os núcleos do sujeito composto estão unidos por ou nem, é preciso verificar se há ou não o sentido de exclusão e, se houver, o verbo fica no singular. Então, o professor da turma ou o diretor da escola acompanhará a classe. Como vocês podem ver, o verbo acompanhará está no singular, justamente porque o sentido é excludente. Ele envolve apenas um elemento. Somente um deles acompanhará a classe, ou o professor da turma ou o diretor da escola. Então, por essa razão, o verbo fica no singular.
Aqui, professor ou diretor resolverão o problema. Então, o verbo ficou no plural. É um sentido que não exclui, portanto, envolve os dois elementos. Então, aqui ele fica no plural. Quando temos o sujeito composto com núcleos sinônimos, termos que são exatos ou aproximados no sentido, o verbo poderá ser usado tanto no plural, e então ele concorda com a somatória dos termos, ou seja, com todos eles, ou também no singular, concordando apenas com a ideia que representa. A petulância, a arrogância e a soberba destruirão todos. Destruirão foi para o plural porque ele concorda com a somatória dos três termos. A petulância, a arrogância e a soberba destruirá todos. Nesse caso, ficou no singular porque concorda com a ideia, por serem termos que têm uma aproximação, têm uma proximidade no sentido. Ainda com núcleos em gradação, ou seja, que estão sendo colocados em uma ordem gradual, se o núcleo do sujeito composto apresentar elementos nesse caso, o verbo poderá ser usado tanto no plural, concordando com a somatória dos termos, quanto no singular, concordando apenas com o último elemento. A rua, a esquina e a cidade pareciam pequenas para ele. Então, aqui nós temos uma concordância com a somatória de todos os termos. E a rua, a esquina e a cidade parecia pequena para ele. Então, aqui acontece a concordância com o último elemento. Quando trata-se de sujeito composto, com núcleos representados por pessoas diferentes. Aqui, nós abrimos um parênteses para as pessoas do discurso, que são o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles. Se o núcleo do sujeito composto for representado por pronomes em diferentes pessoas, usa-se o verbo no plural, respeitando-se a combinação entre os pronomes. E qual é essa combinação? Se um dos núcleos for eu ou nós, que no caso é a primeira pessoa, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Então, fica assim: os atletas, você, eu e meu pai fomos incluídos no ônibus. Então, o verbo fomos ficou na primeira pessoa do plural, em razão do eu estar aqui. Então, por isso é que ele fica na primeira pessoa do plural. Se um dos núcleos for tu ou vós, que é a segunda pessoa, opta-se pela segunda ou terceira pessoa do plural. Então, aqui nós temos os atletas, tu e teu pai, ficareis no mesmo ônibus. Então, aqui nós temos a segunda pessoa do plural, que no caso é o vós. Os atletas, tu e teu pai, ficarão no mesmo ônibus. Então, aqui nós temos o ficarão, que está na terceira pessoa do plural. Então, essas duas possibilidades. O sujeito composto com núcleos com aposto resumidor. Então, nós temos o seguinte: se os vários núcleos de um sujeito composto vierem acompanhados de um termo resumidor no singular, o verbo deverá concordar com esse termo e se apresentar também no singular. Os professores, o diretor, os monitores. Ninguém suspeitava da surpresa dos alunos. Como vocês podem ver, esse aposto que resume os termos anteriores, professores, o diretor e os monitores, é o termo ninguém, que é uma expressão que está no singular. Portanto, o verbo suspeitava também precisa estar no singular, tá?
Então, mesmo que aqui nós tenhamos o sujeito composto, temos logo na sequência um termo que resume todos eles. Ele faz uma referência direta a todos esses elementos. Então, por isso, e também está sendo utilizado no singular, portanto, o verbo também precisa estar no singular. Então, nós vimos até agora a regra geral sobre a concordância verbal. Vimos também a regra que diz respeito, então, ao sujeito simples, na aula passada, e na aula de hoje nós trabalhamos, então, com o sujeito composto. E a tarefa da aula de hoje, questões 4 e 5 da página 319, 6 da página 320, o 7 da página 321. E para postar no AVA, 2 exercícios, que são o 4 da página 319 e o 6 da página 320. Por hoje é só e até a próxima aula.